Vamos dar continuidade, né? Esse assunto de números racionais, estamos terminando, esse será o nosso último tópico, né? Estamos em operações com números racionais e hoje nós vamos ver a potenciação e a radiciação com números racionais. A potenciação e a radiciação com números racionais é bem parecida com a potenciação e a radiciação com números inteiros, né? Só muda pouca coisinha. Vamos lá. Então, a gente viu lá, né? Quando a gente tinha lá uma potência, né? Se o expoente é par, o resultado sempre será positivo, né? Independente da base ser positiva ou negativa. Então, vamos pensar assim. O expoente foi par, o resultado sempre será mais, né? Agora, quando o expoente for ímpar, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o sinal da base, certo? Se a base for negativa, o resultado vai ser negativo. Se a base for positiva, o resultado será positivo. Por quê? Olha, quando a gente tem lá base negativa e o expoente 3, por exemplo, né? Então, a gente tem que fazer o menos ser multiplicado 3 vezes. E quando a gente tem, menos com menos, mais com menos, menos. Então, veja que a base foi negativa e o expoente foi ímpar. E o resultado deu menos, o mesmo resultado da base. E quando é mais, a mesma coisa. Se você colocar lá, mais com mais, dá mais, com mais, dá mais. Sempre vai dar mais, independente se par ou se ímpar. O resultado sempre vai dar mais, que é o resultado da base, certo? Então, se for par, o expoente, o resultado será positivo. Se for ímpar, o resultado será o mesmo sinal da base, certo? Então, vamos continuar. A gente tem aí uma também, que é uma das propriedades, né? As propriedades da potenciação, que é todo número elevado a 1, qual é o resultado? A gente sabe que potência é o quê? É a multiplicação de fatores iguais. Quantas vezes, né? Quantas vezes tiverem no expoente. Então, eu tenho aí que eu vou multiplicar menos 1,4 uma vez. Então, eu só vou repetir ele uma vez. Então, por isso que o resultado será o próprio número, né? Que é menos 1,4. A gente também viu lá nas potências com números inteiros, que a gente tem que alguns números podem estar elevado a zero, né? E a gente viu que todo número elevado a zero, qual vai ser o resultado? O número 1. Então, todo número elevado a 1 é o próprio número. Todo número elevado a zero, eu não coloquei o exemplo aí, mas só para a gente recapitular, né? Todo número elevado a zero, o resultado será 1, certo? Vamos ver outro exemplo. Agora eu tenho a base, né? Positiva, mais, né? E o expoente par, mais 0,009 ao quadrado, né? Então, o que é que eu vou fazer? O que é uma potência? A base é mais 0,09. O expoente é quem? 2. Então, o número 2 representa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Ou seja, eu vou multiplicar a base 0,09 duas vezes. Então, a conta que eu vou fazer é essa, 0,09 vezes 0,09. Vamos lá, deixa eu crescer aqui, só pra gente começar. Pare, minha filha. Então, a gente começa como? 9 vezes 9, 81. 1 vai a 8. 9 vezes 0, 0. Mais 8, 8. 9 vezes 0, 0. Aí, vou colocar o sinal de mais. Deixa eu apagar aqui o 8, aqui em cima. E vamos continuar. 0. Agora, se vocês perceberem, os dois outros números são zeros. 0 vezes qualquer número é 0. Então, a gente já sabe que a resposta aqui vai ser 0, 0, 0. E no outro vai ser também 0, 0, 0, porque eu estou multiplicando por 0, certo? Eita, caiu.
Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, que ele escorregou aqui. Então, nós temos 8, 0, 0, 0. Deixa eu só apagar aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Não terminou a conta ainda, porque como a gente viu, né? Quando a gente tem uma multiplicação de números decimais, né? Números com vírgula, a gente termina de fazer a conta normalmente e depois, o que a gente vai fazer? Contar as casas, né? Nesse caso aqui, deixa eu só colocar outra cor para nos ajudar. Aqui nós temos 2 casas e aqui também nós temos 2 casas. Então, 2 mais 2... nós temos 4 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, qual vai ser o nosso resultado? 0,0081, certo? Deixa eu só apagar aqui. Olha lá o que a gente fez, né? E o resultado, 0,0081. Continuando. Agora, nós temos um número racional, só que esse número racional está na forma de fração, né? Aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma potência, né, de um número racional na forma de fração. Nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, a gente vai ter que analisar o sinal, né? Se você olhar, o expoente é par ou é ímpar? O expoente é ímpar. Então, esse expoente sendo ímpar, o resultado será o mesmo sinal da base. Então, a gente já vai colocar como sinal da base aí, né, o sinal de menos, certo? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Como ela é uma fração e a gente não pode fazer... A gente poderia fazer 2 sobre 3 vezes 2 vezes sobre 3 vezes 2 sobre 3, né? Porque seria 2 sobre 3, 3 vezes, né? Vezes 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3. A gente poderia fazer isso. Vixe, como tá feio. Mas a gente pode fazer também separado, certo? Eu gosto mais de fazer separados. Deixa eu ver se aparece aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai elevar a potência o número de cima. Quem que está em cima? 2. 2 elevado a 3. É 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o de baixo? O de baixo a gente tem o número 3. E o número 3 a gente vai multiplicar quantas vezes? Vamos multiplicar também 3 vezes, porque ele está elevado a 3. Então, a gente vai fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, certo? Então, o resultado seria... É o que saiu o sinal ali, deixa eu só colocar. Menos 8 sobre 27, certo? Então, só recapitulando aqui, ó. Então, quando a base for par, o resultado é positivo. Quando a base é ímpar, o resultado é o mesmo sinal da base. Então, a gente achou aí o sinal da base e foi fazendo separadamente a potência do numerador com a potência do denominador, certo? Vamos continuar. Agora, nós temos a base mais 1 sobre 7, ou mais 1 sétimo, e o expoente 2. Então, o expoente é par, o resultado é positivo. Então, já vamos colocar o sinal de mais. E o que a gente vai fazer? Primeiro, a potência do de cima, depois a potência do de baixo. Então, qual é a potência do de cima? O de cima é 1. Então, o que a gente vai fazer? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá o próprio número 1, porque é 1 vezes 1, dá 1, né? E embaixo nós temos 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, é 7 multiplicado 2 vezes. 7 vezes 7 dá 49. Então, teríamos como resultado mais 1 sobre 49, certo? Vamos continuar. São válidos para os números racionais também as seguintes propriedades. Olha,
A gente lembra lá que nos números inteiros a gente tinha umas propriedades, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha aí no caderno, que na parte de números inteiros a gente tinha isso aí, potência de números inteiros, né? Tínhamos essas propriedades, né? A primeira propriedade é essa. A segunda propriedade é divisão de potência com a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. E a terceira propriedade, potência da potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, essas propriedades também vão valer para os números racionais. Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos vê-la. Multiplicação de potência com a mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Coloquei um exemplo aí. Menos 3/8 raiz, ao quadrado e menos 3/8 elevado à quarta potência. Então, eu tenho uma multiplicação de quê? De potências. E o que aconteceu? Elas têm a mesma base, menos 3/8. Então, como menos 3/8 é a mesma base, então a gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Quem são os expoentes? Os expoentes são 2 e 4. Então, eu vou somar 2 mais 4. Então, vai dar 6. Então, vai ser menos 3/8 elevado a 6, certo? Deixa eu só apagar aqui. Continuando, a outra propriedade, divisão de potência com a mesma base. Se na multiplicação a gente soma, na divisão, o que a gente faz, pessoal? Diminui, né? Então, coloquei um exemplo aí. Mais 4 nonos elevado a 7, dividido por mais 4 nonos elevado a 2. Então, a gente tem uma divisão de potências e elas têm a mesma base. Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir a base e vamos subtrair os expoentes. 7 que tira 2, 5. Então, vai ficar mais 4 nonos elevado a 5. Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade é que fala de potência de uma potência. É uma potência e dentro dela tem outra potência, né? Aí, o que a gente viu que a gente tinha que fazer, né? Quando a gente tem uma potência da potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, vamos lá, né? Se eu tiver esse exemplo aqui, menos 9,35 elevado a 3 elevado a 5. Então, se vocês perceberem aqui, deixa eu só crescer um pouquinho. Se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho um expoente e outro expoente. Eu tenho 2 expoentes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses expoentes. Então, vai ficar menos 9,35. Quando eu multiplico 3 vezes 5, dá 15. Então, menos 9,35 elevado a 15, certo? Vamos continuar. As potências, né, podem aparecer também com um expoente negativo, né? A gente pode fazer da maneira técnica normal ou a gente pode usar um artifíciozinho, certo? Então, se a gente tiver uma potência com expoente negativo, por exemplo, deixa eu só crescer aqui. Eu vou botar assim, A elevado a menos N. N é um número qualquer e A também, certo? Como N vai ser positivo, vamos colocar N como sendo positivo, né? Aí vai ficar, como ele tem o menos na frente, ele vai ser negativo, né? Então, o que a gente vai fazer quando a gente tiver isso? A gente vai, como se fosse inverter, né? Certo? Ele faz um artifíciozinho, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai inverter. Quem é que está aqui embaixo? Se eu só mudar a cor. Não tem ninguém. Quando não tem ninguém embaixo de um número, quem que está escondido? O número 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, ó. Isso vai para baixo e isso vai para cima. Certo? Então, o 1 vai para cima e o A vai para baixo. Só que como a gente fez essa inversão, a gente o quê? Vai inverter também o sinal. Ao invés de ser menos, ele vai passar a ser mais,
certo? Aí ele coloca de uma formulazinha assim, né? A gente pode fazer assim também, ó. Deixa eu colocar lá. A gente pode fazer isso. Eu posso inverter, né? O A não tá elevado a menos N. Eu posso inverter e colocar ele elevado a N. E a gente chega no mesmo resultado que a gente obteve aqui, ó. Porque 1 elevado a N dá 1 e A elevado a N dá N, certo? Então, recapitulando, deixa eu só voltar aqui. Então, quando a gente tiver uma potência com expoente negativo, o que é que a gente vai fazer? Se não tiver ninguém no denominador, a gente vai colocar aqui número. O número 1. Aí, nós vamos inverter. O que é numerador vai ser denominador e o que é denominador vai ser numerador. E aí, a gente vai fazer a inversão do sinal também. Vai deixar de ser menos para passar a ser mais, certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. Um exemplo, né? Menos 3 elevado a menos 2. Então, como eu disse a vocês, o que é que a gente vai fazer? Vai ver se o número tem denominador. Nós podemos ver aí que o número não tem denominador. Então, o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar no denominador o número 1. Certo? Aí, qual o próximo passo? Como eu já coloquei o denominador, eu vou agora inverter. Quem tá em cima vai para baixo, quem tá embaixo vai para cima. Então, o 1 vai para cima e o menos 3 vai para baixo. Para não ficar com o menos aqui, eu vou fazer isso, ó. Peraí. Vou colocar o menos aqui na frente. Tentar colocar aqui, certo? Vou botar o parênteses, porque ele é uma fração, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele agora com um sinal, o expoente com um sinal positivo. Então, recapitulando. Bota o denominador que não apareceu, que é 1, inverte, né? Fica menos 1 sobre 3, e onde era menos 2, passa a ser a mais 2. Então, agora a gente vai resolver uma potência normalmente, né? Como aquela que a gente viu anteriormente. E o que que a gente vai fazer? O expoente é par. Então, toda vez que o expoente é par, o resultado é positivo. Aí, a gente vai fazer o quê? A potência do numerador, que é que número? Número 1, e a potência do denominador, que é que número? O 3. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, e 3 ao quadrado vai dar 9. Então, o resultado será mais 1 sobre 9. Então, coloquei aí, ó, certo? Mais 1 sobre 9. Vamos apagar. Continuando, outro exemplo. Nesse exemplo agora, a gente não tem mais um número sem denominador, né? Esse número já está com o denominador. Quem é esse denominador? O 2. Ah, professor, e agora? Vamos agir da mesma maneira. Só que a gente não vai precisar colocar um embaixo. A gente vai fazer os próximos passos. Quais são os próximos passos? Depois que a gente coloca o denominador, a gente vai inverter. O que é numerador fica denominador e o que é denominador fica numerador, né? Então, vamos ficar lá. Mais o numerador vai para baixo, o denominador vai para cima. Então, fico com isso aqui, ó. 2/3, o contrário, o inverso, né? Então, o inverso, 2/3. Só que o algarismo, o expoente, tinha um valor negativo. Quando eu fiz essa inversão do numerador com o denominador, ele passa a ser positivo. E a gente vai responder 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Vamos lá. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Cadê o sinal? Mais, né? Ah, eu esqueci só de falar isso. Deixa eu só apagar aqui pra gente voltar, porque eu esqueci o sinal. Vamos voltar. Então, o expoente é ímpar. O que foi que a gente viu? Quando o expoente é par, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado é o mesmo da base. Quem é o sinal da base? Mais, certo? Agora sim, vamos continuar. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, certo? E o denominador? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado seria 8
sobre 27. Deixa eu só apagar. Continuando, nós temos 10 elevado a menos 3. Essa eu acho ótima, né? Vai cair em uma regrinha. Eu quero que vocês percebam. Quero ver se vocês conseguem perceber. Veja, tem alguém no denominador? Não. Então, se não tem ninguém, quem é que a gente vai colocar? O número 1. Aí, o que a gente vai fazer? Inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, certo? E o novo expoente passa a ser positivo. Pronto, nós vamos resolver essa fração, né? Potência do de cima com potência do de baixo. Quem é a potência do de cima? Quem é que está em cima? O número 1. 1 elevado a 3. O que é 1 elevado a 3? É 1 vezes 1 vezes 1. O número 1 multiplicado 3 vezes. 1 vezes 1. Preste atenção que não é 2, viu, pessoal? É 1 uma vez. 1 uma vez dá 1. 1 uma vez vai dar 1. Então, o resultado vai ser 1. Eita, como ficou feio. 1. E agora, é 10 elevado a 3. É 10 vezes 10 vezes 10. A gente sabe que 10 vezes 10 vai dar 100. E 100 vezes 10, ou 10 vezes 100, né? Vai dar o número 1000, certo? Vai dar 1000. Aí, o que a gente vai fazer, né? Vai ser 1 dividido por 1000. Deixa eu ver se dá para eu fazer aqui no cantinho. 1 dividido por... Deixa eu apagar aqui. 1000. 1 dá para dividir por 1000? Dá? Não, né? 0, acrescenta um 0. 10 dá para dividir por 1000? Não. Então, o que é que eu faço? Já coloquei a vírgula, vou acrescentando o 0. 100 dá para dividir por 1000? Não. Então, eu acrescento outro 0 e acrescento outro 0. Fica 1000 dividido por 1000. 1000 dividido por 1000 vai dar 1. Que vai dar 1000 e vai dar exato. Então, que resultado foi que a gente teve? Olha, 0,001. Então, eu quero que vocês percebam uma coisa. Olhe, quantas casas a gente tem depois da vírgula? 3 casas. Tem algum número aí que representa 3 casas? Então, quando a gente tiver um número 10 elevado a menos 3, quer dizer que você vai pegar o número 1 e vai voltar 3 casas com a vírgula. O número 1, a vírgula tá aqui, né? Então, a gente vai voltar 3 casas. Uma, mas eu só tenho uma. Acrescento uma casa. Então, eu volto 2 casas. Mas eu preciso de 3, acrescento outra casa. Aí, eu volto outra casa. Então, a vírgula vem pra cá. Fica aqui número 0,01. Quantas casas ele tem? 3. Eu voltei 3 casas antes do 1. Então, quando vocês se depararem com uma potência de base 10, que é o que a gente chama, né? Potência de base 10. Então, quando ele for por negativo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar casas antes do 1. Coloca o número 1 e vai voltando a quantidade de casas. Se tem 3 em cima, menos 3, a gente vai voltar 3 casas. Se tiver menos 5, a gente vai voltar 5 casas. Se tiver menos 7, a gente vai voltar 7 casas. Se tiver menos 2, a gente vai voltar 2 casas, certo? Vamos lá, então. Deixa eu terminar aqui. Então, 1 sobre 3, deixa eu só apagar. Aí, o que a gente fez? 1 sobre 100, né? Tá errado aí, né? 1 sobre 100 não, pessoal. Deixa eu só corrigir, viu? Quando eu for mandar o slide, é 1 sobre 1000. Acabei colocando 100 aí. E aí, vai dar 0,001, né? Só ficou faltando 0 aí. Acabei esquecendo. Então, se eu tiver 10 elevado a menos 5, olhe como é que a gente faz, pessoal, ó. Então, né, menos 5, eu coloco 1 e vou voltar 5 casas, ó. 1, 2, 3,
4, 5. Então, vai ficar 0,00001, certo? Vamos ver, né? 6, certo? Olha lá. 0,1, 2, 3, 4, 5. Veja que tem que ter 5 casas depois da vírgula. Se a gente botou 5 casas, tem que ter 5 casas depois da vírgula. Então, essa é a regrinha, né? A potência de base negativa quando a base é 10, certo? Continuando. Deixa eu ver se aparece. Raiz quadrada exata de números racionais. Então, agora a gente vai ver as raízes quadradas de números racionais, né? Então, a raiz quadrada exata de um número racional é o número que a gente vai elevar, vai multiplicar ele vezes ele, que tem como resultado o resultado que eu queria, o resultado inicial. Como assim, professora? Você dizendo assim, ó, raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É o número que eu multiplico ele vezes ele, que dá 9. Ou seja, você pode ir lá na tabuada, fazer 1 vezes 1, 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3, 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 4 vezes 4, 16. Então, raiz quadrada de 4 é 16. E assim por diante, certo? Então, vamos lá ver um exemplo. Eu tenho aí uma raiz, né, de um número racional, que é 1 sobre 36. Então, pessoal, esse número está na forma de fração. Toda vez que o número estiver na forma de fração, a gente vai transformar na fração. Aí, a gente tem aí uma raiz de uma fração. A gente vai fazer o quê? Transformar em uma fração de raízes. Como assim? Separando. Quem é que está em cima? Deixa eu só pegar o lápis. Quem é que está em cima? O número 1. Então, a gente vai fazer o quê? Raiz quadrada de 1. Quem é que está embaixo? O 36. Então, o que é que a gente vai fazer? Raiz quadrada de 36. Aí, agora a gente vai usar, né, a radiciação, que diz o quê? Quem é a raiz quadrada de 1? Quem é o número que eu multiplico ele vezes ele, que dá 1? O próprio número 1. 1 vezes 1 dá 1, né? Raiz de 36. Quem é o número que multiplicado ele vezes ele vai dar 36? O número 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, a resposta seria 1 sobre 6, ou 1/6, certo? Continuando. Agora, eu tenho uma raiz, só que ele é um número decimal, né? Um número com vírgula, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que transformar esse número decimal em uma fração. O que foi que a gente viu, né? Como é que a gente vai fazer para transformar esse número decimal em uma fração? No outro exemplo, no exemplo do último slide, a gente viu lá, né? Ó, por exemplo, 100, né? Se ele está sobre 100, é porque eu tenho que voltar do 1 quantas casas? 2. Então, ó, 1, 2, 2 casas. Então, agora a gente vai fazer o contrário. Se esse elemento tem 2 casas depois da vírgula, é porque ele, na forma de fração, ele estará sobre 100. Então, eu já sei que aqui ele estará sobre 100. Aí, eu vou e tiro a vírgula. Tirando a vírgula, que número fica? 144. Só que isso tudo tá dentro da raiz. Então, veja, olha. Como ele tem 2 casas depois da vírgula, é porque ele está sobre 100. Então, eu tiro a vírgula, fica o número 144. Que foi o que a gente viu na estante, né, minha gente? A gente viu um exemplo desse. E o que foi que a gente fez? Raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Eita, e agora? Qual é o número que eu multiplico ele vezes ele, que vai dar 144? Ah, pessoal, você vai ter que ir contando. 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12, até encontrar, certo? Mas eu vou dizer a vocês que
vai dar o número 12, certo? 12 vezes 12 dá 144. E quem é a raiz de 100? A raiz de 100 é 10, certo? Se a gente for dividir, ó, 12 dividido... Ah, não, vou fazer nem assim. Eu vou fazer o que... Vou mudar a minha ideia aqui, viu? Deixa eu apagar aqui, ó. Pessoal, quando a gente tinha 100 embaixo, era porque a gente tinha quantas casas depois da vírgula? 2. Como a gente tem 10 embaixo, é porque a gente vai ter quantas casas depois da vírgula? 1. Então, por isso que ele vai ficar assim, ó. 1,2, porque a gente vai voltar uma casa com a vírgula, certo? Então, uma casa volta uma casa, 2 casas volta 2 casas, 3 casas volta 3 casas. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar tudo. E vamos ver lá no slide. Então, ó lá, transformei 1,44 em 144 sobre 100. Como ele é uma raiz de uma fração, a gente coloca a raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Então, e aí, raiz de 144, 12, raiz de 100, 10, e o resultado será 1,2, certo? Continuando. Resolva a expressão. Então, essas questões também podem vir na forma de expressão. Então, a gente tem essa expressão aí. Raiz de 81 mais raiz quarta de 25 menos raiz de 0,18. Olha, eu botei um simples, que é a raiz de 81, um na forma de fração e outro na forma decimal, que foram os dois casos que a gente aprendeu agora, né? Na forma de raiz de 81, a gente tem que procurar o número que multiplica ele vezes ele, que dá 81. Aí você vai lá. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 63, 9. Eita, Jesus, eu misturei tudo. 8 vezes 8, 64, né? 9 vezes 9, 81. Eu pensei que eu tava no 6. Eita, Jesus. Vamos lá. Então, aqui nós teremos raiz de 81 é 9, né? Só que agora, essa raiz aí agora tá na forma de fração. O que foi que a gente aprendeu? É quebrar, né? Olha, raiz do de cima, raiz do de baixo. E o outro caso é quando tá na forma decimal. Você vai transformar em uma fração. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, quem que a gente vai colocar aqui embaixo? 100. Só que aí a gente vai tirar a vírgula. Que número fica? 16 sobre 100, certo? Aí vamos continuar. O 9 a gente repete. Quem é a raiz de 4? Qual é o número que eu multiplico ele vezes ele que dá 4? O número 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 25. Quem é o número que eu multiplico ele por ele que dá 25? 5, né? Aí, quando a gente tá na decimal, na forma decimal, a gente transforma na forma de fração. E quando tá na forma de fração, o que é que a gente tem que fazer? Separar, né? Separar o de cima, vai ser raiz de 16, e o de baixo, que vai ser raiz de 100, certo? Aí a gente vai ter que resolver isso aqui. Vou só subir um pouquinho. Então, vai ficar 9 mais 2 quintos, menos. Quem é a raiz de 16? 4. Quem é a raiz de 100? 10, certo? Deixa eu só abrir lá pra gente ver aqui, ó. Isso, 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 certo? Deixa eu apagar aqui. Então, olha, a gente chega nisso aí. Aí, o que que faz, né? A gente tem duas frações e um número inteiro. O número inteiro a gente pode transformar em uma fração, né? Olha, quem que está aqui embaixo? O número 1. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC de 5 e 10. Dá para dividir por 2? Dá. Vai ficar, o 5 não dá para dividir, mas 10 dividido por 2 dá 5.
Agora, a gente tem só o número 5, e o número 5 é um número primo. Então, vai dar para dividir por quem? Por ele mesmo. 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto, chegamos em 1, então é só multiplicar. 5 vezes 2, 10. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Presta atenção. Vai ficar, eu vou colocar um tracinho, outro tracinho, o sinal de menos e outro tracinho. O que é que a gente vai fazer primeiro? Olha, nós vamos colocar qual foi o novo denominador que a gente vai colocar? 10. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Vamos fazer essa continha. Primeiro, a gente divide, depois... Ficou estranho isso aqui. Primeiro, a gente divide, depois a gente multiplica. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 9, 90. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10, 1. 4 vezes 1, 4. Se vocês perceberem, olhem, aqui nós temos 4 décimos e aqui 4 décimos. Mais 4 décimos com menos 4 décimos. Eu tenho mais 2 e menos 2. Eu tenho uma coisa e menos zero. Eu tenho 5 reais e devo 5 reais. O que que acontece quando eu pagar os 5 reais que eu tô devendo? Eu vou ficar com quanto? Com nada. Então, esses números mais 4 décimos e menos 4 décimos, a gente pode cancelar, porque vai dar 0. Então, a resposta será 90 dividido por 10, que vai dar quanto? 9. Você pode cortar aqui, ó. 9 dividido por 1 vai dar 9. Deixa eu apagar e vamos fazer lá na frente. Aí, vai ficar assim, ó, certo? E o resultado será 9. E a gente encerra, né, essa parte de operações com números racionais, certo? Bons estudos, vou passar um exercíciozinho lá no livro.